Fala aí, galera. Hoje nós estamos com Nésio Monteiro. Bem-vindos a mais um programa podcast. E esse cara fera aqui que vem abalando as nossas estruturas aqui na Geórgia, né? E também na multimídia, Orlando e Brasil. Você já fez um arrebento lá no Brasil lá e agora chegou aqui na nossa Geórgia fazendo aquela sacudida, né, Nésio? Eita, nós estamos junto até depois do fim. A gente vem para contribuir, para poder somar, para poder juntar forças com quem já tem feito a diferença, com quem tem a mesma linguagem, que é a mesma coisa, o mesmo propósito, e ativar pessoas assim como nós fomos ativados um dia, e que isso nos proporcionou chegar onde chegamos, que a gente sabe que não é nem a sombra de onde nós vamos chegar ainda, mas a gente sabe que muita gente pode ser, né, ajudada com aquilo que a gente já vivenciou. Eu digo algo seguinte, todos vocês, você que está aí agora, você pode ajudar alguém a chegar onde você chegou. E tem gente que acha que não tem nada para ensinar, mas pensa comigo, tem milhares de pessoas querendo chegar só onde você chegou. Não é onde você quer chegar. Aonde você chegou, o sonho da vida dela é chegar só lá. Você acha que você consegue ajudar alguma pessoa a chegar onde você chegou? As pessoas falam, cara, eu consigo. Por quê? Porque você já fez um passo a passo, você chegou lá. Ou seja, é só isso. Ajuda uma pessoa a chegar no nível que você está e outras pessoas vão te ajudar a chegar num nível acima que você quer chegar. Então, já que você começou com isso aí, eu vou mandar uma coisa aqui que não foi legal. O meu primeiro encontro com você, a primeira palestra que fui ver sua. Do meu lado, não do seu. Você tá olhando pra mim e falou assim, whatever pra você, né? Então, você fala assim uma coisa, eu te perguntei, ô Nésio, como é que faz pra entrar no seu grupo, não sei o que lá, no seu meio aí? Você pegou e falou assim, cara, você tem que começar servindo, né? Aí eu olhei assim e falei assim, servindo, tá, vamos analisar. O cara mora lá em Orlando, ou o cara tá me tirando, ou o cara tá me tirando, ou tem alguma coisa por trás. Como é que eu vou servir esses caras? Como é que eu vou limpar um banheiro? Como é que eu vou fazer um negócio pra entrar no meio da atmosfera deles? Sendo que eles estão lá em Orlando e eu tô aqui e eu não vou mudar. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, cara, será que ele... Não, não é desse tipo que tá me tirando. Só que depois, com a galera que você formou aqui, que você começou a andar, eu comecei a olhar pra eles. Aí os caras começaram a correr. Aí os caras começaram a falar rolê. Começou a falar como vocês, começou a andar como vocês. Aí eu falei assim, cara, eu entendi. É onde que ele passa, eles formam pessoas e ali você começa a entrar numa atmosfera. Aí eu falei assim, interessante. Como é que é essa seleção? O que vocês fazem para escolher as pessoas para entrar no ciclo de vocês? Na verdade, a gente não escolhe as pessoas, né? E esse fato do servir é você encontrar... muita gente pergunta, né? Como é que é isso? É lavar um banheiro? É um negócio? Não tem nada a ver. É servir com aquilo que você já tem de bom que às vezes o ecossistema precisa. Por exemplo, às vezes você tem aqui, igual agora nós estamos aqui no podcast, você tem um canal que auxilia pessoas, que ajuda com orientações das pessoas, elas ouvem, pode transformar a vida delas. Sim. Você está servindo essas pessoas. Ou seja, e como eu vou fazer para servir de alguma forma no ecossistema? Eu sempre procuro pessoas e ambientes que eu quero chegar, o que aquele ambiente tem, ou o que ele não tem, que eu tenho, que eu possa ajudar e que eu possa agregar. Isso pode ser de forma digital, isso pode ser de qualquer maneira. E também numa criação de um ecossistema, numa criação de um movimento. Porque se você começa e esse lance da gente vir para a Geórgia, nós fomos para Boston, nós fomos para vários estados e vamos ir em vários estados, é justamente para criar e iniciar esse movimento de transformação, esse movimento de governo em todas as áreas, para que as pessoas elas possam... começar um movimento onde elas entendam o que a unidade pode levar. Porque hoje eu observo que, principalmente aqui nos Estados Unidos, nós temos sempre, pelo menos eu, né? Sou recém-chegado, tem 1 ano e meio que eu mudei para cá. Mas aonde eu vou, as pessoas falam, eu não confio em brasileiro. Brasileiro é isso, brasileiro é aquilo, brasileiro é aquilo. Só que a maioria dos brasileiros que eu conectei são pessoas boas. Pessoas que querem realmente fazer diferença, mas de alguma forma tem uma crença ali. E eu falei, cara, imagina se os brasileiros se unissem. Imagina se os brasileiros se unissem todos em um propósito. Na palavra diz que em Gênesis 11 fala sobre a Torre de Babel.
E lá, se você for ler, lá está descrito o seguinte, lá na palavra diz o seguinte, Deus fala assim, ó, desçamos e confundamos a linguagem daquele povo, porque tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Ou seja, cara, Deus teve que descer na terra, confundir a linguagem do povo, para eles não conseguir chegar no objetivo que eles queriam, que era construir uma torre que chegasse nos céus. Por quê? Porque eles iam conseguir. Ou seja, se Deus teve que descer, qual que é o código poderoso que eu pego nisso? Todo o povo que tiver em unidade de linguagem, unidade de propósito, querendo a mesma coisa, eles vão conseguir o que quiser. Imagina nós, brasileiros, unidos nessa nação próspera, nessa nação que o cara que realmente trabalha, faz, ele consegue, né, se desenvolver, consegue romper, consegue chegar num nível onde talvez ele não conseguiria em outro lugar. Imagina esse povo unido. Ou seja, então, espalhar essa unidade, essa semente onde as pessoas elas possam acreditar novamente, onde elas possam ver e você fala, não, mas tem muita gente ruim. É claro que tem, da mesma forma em todo lugar. Tem gente que fala o seguinte, tem uma área X de profissionais, eu não gosto porque tem muito picareta. Rapaz, se você for ver na área da medicina, o tanto de picareta que tem, tanto de médico ruim que tem, você vai abandonar tudo. Ou seja, a gente tem que aprender a lidar com pessoas, porque quando você aprende a lidar com pessoas, você aprende a filtrar. Você aprende a ler pessoas, você aprende a testar pessoas. É algo que a gente faz muito dentro, né, do ecossistema, é testar pessoas. Por quê? Porque a gente se blinda, porque a gente entende realmente qual a intenção do coração da pessoa. Então, hoje, não tem uma premissa onde a pessoa fala assim, o que eu tenho que fazer para entrar? Por que a gente fala do servir? Porque é no servir que a gente já conhece o primeiro passo do coração dela. Ela está disposta realmente a pagar um preço por isso, a de alguma forma entregar aquilo que ela tem de melhor. Aí tem gente que não tem, por quê? Porque ele só vê atrás do dinheiro. Tem gente que não tem, porque ele só vê atrás de uma fama. Às vezes ele não é... Mas quando o cara realmente tem a intenção no coração e fala, cara, eu acredito que isso pode, eu acredito que isso pode me levar, ele vai embora e fala, cara, tô junto e se for preciso lavar banheiro, assim como eu fiz. Eu no ecossistema, quando eu fui conectar ali em Alphaville, não conhecia ninguém, senti no meu coração de mudar, mudei de Goiânia para Alphaville. Quando eu cheguei em Alphaville, eu olhei para aquilo e falei, cara, e agora? O que eu vou fazer aqui? Eu tentei conectar de tudo quanto é parte, eu mexi com o ar-condicionado, falei, eu vou servir no que aqui? Aí eu falei, mano, se precisar carregar a cadeira aqui, E aí carreguei cadeira, limpei tudo que precisava, até que fui entendendo o meu valor em que eu podia agregar e as coisas foram acontecendo. O legal é que aqui nos Estados Unidos nós fechamos muitos brasileiros aqui que estão há muito tempo e que se deu bem. Até tem muitos brasileiros que não se deu bem ainda, são fechados. Porque nós fomos treinados na força do nosso braço. E vocês chegaram com uma metodologia diferente, a união na força do intelectual. Essa foi a diferença que vocês chegaram. Né? Você olha pra vocês, o que você faz? Você coloca a mão na massa hoje? Não coloca. Não. Imagina o seguinte... E isso é um negócio que mudou completamente a minha vida. Talvez esse seja um dos códigos mais poderosos que eu peguei nos grandes caras de resultado, nos grandes bilionários, os multimilionários que eu conversei. Porque quando eu quis me tornar um milionário, eu falei, cara, eu não tenho ideia para chegar lá. Eu vou ter que conversar com quem fez e aprender. E assim eu fiz. Então, eu marcava uma reunião por semana com cada milionário para saber o que os caras fizeram para me fazer. E eu observei que os bilionários tinham um estilo de vida, os bilionários tinham outro estilo de vida. Depois que eu fiquei multimilionário, eu consegui ter acesso aos bilionários. Eu fui vendo essa mudança. Eu falei, cara, que diferença. Todo bilionário, ele tem um ecossistema que gira e ele não tá mais na operação. Ele tem gente para tocar a operação. Aí, antes de eu me tornar um bilionário, eu falei, se eu quero me tornar um bilionário, eu preciso agir como um. Ou seja, o que eu preciso desenvolver? E aí nós fomos atrás de toda a inteligência de negócio, de gestão, de marketing, tudo que eu podia desenvolver para conhecer de gente, para fazer um recrutamento de seleção, abrir um braço educacional. Uma das grandes dificuldades hoje das empresas é falar o seguinte, eu tenho dificuldade de recrutamento de seleção para o meu time, tenho dificuldade de achar pessoas boas, tenho dificuldade porque eu não tenho um braço educacional. Porque se tiver um braço educacional na sua empresa, além de ensinar, você capta os melhores caras. Que são caras que talvez não queriam entrar na área, mas através de você entraram e se destacaram porque tem um dom naquela área. Vou te citar um exemplo. Quando nós fomos entrar no
eu, né, fui entrar no marketing digital e eu entrei nesse ecossistema, tinha uma dificuldade muito grande de achar social media, tráfego pago, não tinha gente nessa área. O que nós fizemos? Abrimos o braço educacional e fizemos o La Casa Digital. O La Casa Digital foi o maior reality show de profissões da internet. Então era como se fosse um Big Brother, só que de profissões da internet. Onde a pessoa aprendia na casa, os 12 dias ela aprendia sobre as 12 profissões. Tráfego pago, social media, designer, web. Ela aprendia tudo ali. O que aconteceu? A galera que entrou para esse treinamento virou os nossos melhores profissionais e futuros sócios. Porque depois viraram sócios de vários negócios. Por quê? Porque se destacaram ali através de um braço educacional que a gente abriu. Ou seja, nós não temos mais dificuldade. Na verdade, nós alimentamos todos os outros ecossistemas com os alunos que saem dali. Ou seja, o braço educacional resolve isso. E o segundo é que mudou completamente a minha visão. É que eu achava, por trabalhar no ar-condicionado, eu comecei a trabalhar muito novo. Eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a vender picolé. Depois fui trabalhar de servente com meu tio. Então eu fazia massa, carregava tijolo, rejuntava com a chinelinha havaiana, fazia de tudo ali. Depois disso eu trabalhei num pit dog, depois eu fui para ar-condicionado, aí fui crescendo. E um dia, depois de grande, parar de mexer com ar, estava fazendo faculdade, sou formado em mecatrônica e surgiu a oportunidade de abrir uma empresa de ar. Eu abri a empresa, voltei a ser instalador, porque o negócio era meu. Sim. Só que ali eu tinha uma cabeça seguinte: quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia ganhar. Quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia ganhar. Só que eu cheguei num teto, porque a gente chama isso de o dinheiro manual e o dinheiro industrial. O dinheiro manual é aquele dinheiro que você vende a sua hora. Tudo que você vende a sua hora é limitado, ele é manual. Ele tem 24 horas, é o limite que você tem. Eu não tenho mais de 24 horas para utilizar. Ou seja, se eu usar 24 horas e por mais que eu eleve o meu nível de hora, o valor de hora, eu tô num teto e num limite. Eu sempre vou ter um limite. E o dinheiro industrial é aquele dinheiro que ele é proveniente de negócios, de business, de conexões, onde ele é proporcionalmente escalável na medida que você vai crescendo. Aí eu observei um negócio. Qual que é o que eu observei? Falei, cara, não é o quanto eu trabalho, é de que forma eu trabalho. É com inteligência, qual inteligência eu trabalho. E aí eu fui observando, principalmente depois de trazer e buscar muito conhecimento na área de negócios, desenvolvimento pessoal, em todas essas áreas, eu observei que, cara, eu comecei a trabalhar menos e ter mais resultado. Isso, eu pirava a minha cabeça e falava, cara, não faz sentido pra mim, com a crença que eu tinha. Falando, não faz sentido eu trabalhar menos e eu ganhar mais. E eu comecei a buscar e cada vez eu fui vendo, quanto mais eu expando o meu conhecimento, as minhas experiências, mais eu expando a minha mente para liberar uma prosperidade que ela é natural. E eu descobri a prosperidade, ela é natural, a pobreza é uma resistência. Todas as vezes que nós estamos travados em alguma área, nós estamos travando de alguma forma na nossa vida, com escassez, com a necessidade de aprovação, com algum problema que nós estamos, que não resolvemos por crenças que nós passamos. Então, coisa que você passou. Tem gente que passou muita dificuldade financeira lá atrás, como o meu caso. Eu cheguei a passar fome já com a minha mãe, que meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. E aí, nesse momento, eu desenvolvi uma escassez. Eu não tinha coragem de gastar R$100 de jantar de casamento com a minha esposa. Aí você vê, como é que pode um negócio desse? Como é que um cara queria ficar milionário se não consegue gastar R$100 de jantar de casamento? Não tem mentalidade para suportar 1 milhão. Ou seja, nunca vai ficar, o próprio cérebro sabota. Então, quando eu cresço em ambiente, quando eu cresço em sabedoria, em experiência, eu libero meu cérebro para prosperar. E quando eu libero isso, a prosperidade vem de uma forma automática. É um negócio doido. Você já observou, ou você que está aí nos ouvindo, que quando você sentou num ambiente de um cara que é um alto nível, que é um nível mais alto que você, e você começou a andar mais próximo, você começou a prosperar mais? Várias pessoas não têm esse nível de consciência, mas você vai começar até agora. A prosperidade não foi algo que você fez, eu trabalhei mais, eu fiz mais, não. É porque você expandiu a sua mente com aquilo que a pessoa estava falando, com o ambiente, com o que ela já fez, com o que ela desenvolveu. E você falou, cara, realmente é possível. Seu cérebro acreditou, e se ele acreditou, pronto, vai lá e prospera. Para você, tem um ponto que a gente fala, realmente, quando as coisas começam a acontecer, vem o medo. Será que eu tô vivendo a realidade?
Será que isso que tá acontecendo é realidade? E se eu voltar, eu vou voltar muito pior. E nesse caso, você teve que puxar mais à frente ainda. Como é que foi essa tua transição de conhecimento? Porque, na verdade, o Nésio é o Nésio. Só que o que aumentou no Nésio é o poder de conhecimento, poder de decisão e o poder de enfrentar, ser dono de negócio. É você olhar para algo e falar assim, vai dar certo, só que na sua mente, né? Como é que foi esse ponto seu? Foi, na verdade, uma indignação que eu vivi, né? Uma indignação de tentar várias vezes e sempre ficar naqueles altos e baixos. Sempre na minha vida era assim. Tempo prosperava, nossa, agora vai romper. De repente, opa, caía de novo. Nossa, tá no tempo de alta, caía de novo. Tempo de alta, caía de novo. Eu olhei para aquilo e falei, cara, não faz sentido isso. Se a palavra diz que eu sou próspero, se a palavra diz que eu sou curado, o que eu tô fazendo de errado que eu não vivo isso? E aí eu procurei saber um pouco mais, né? E descobri toda essa parte de bloqueios, de coisas. Mas eu descobri algo. Que por mais que eu tenha o conhecimento, existe uma diferença e um vale muito grande entre o conhecimento e a atitude. Você só conhecer não quer dizer que você tem atitude. É por isso que você vê várias pessoas que elas são mestres em vários assuntos, mas tem pouco resultado. Tudo que você vai conversar com a pessoa, você conversa com ela, ela sabe, ela dá aula daquilo, mas tem pouco resultado. Por quê? Porque ela tem um vale. Ela não criou uma ponte ainda entre o conhecimento e a atitude, que é justamente sobre isso. Pode ser medo, pode ser trauma, pode ser um receio. Como que eu faço, né, para que eu possa vencer isso? Primeiro você tem que contar uma história para sua cabeça e pensar o seguinte: tem como eu ter resultado diferente do que eu tô tendo agora, fazendo as mesmas coisas? Impossível. Impossível ter resultado diferente, porque se eu tô fazendo a mesma coisa, eu vou ter o meu resultado. Senão eu já tinha mudado o meu resultado. Sim. Ou seja, se não tem como eu ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, peraí. Então, eu sou o primeiro a dar um braço a torcer para fazer algo diferente, algo novo, mesmo que aquilo dê errado. Porque muita gente não tem coragem de fazer isso porque ela tem uma crença que o erro é ruim. Várias pessoas acham que o erro é ruim. É o que a gente aprende, né? É o que nós aprendemos, é o que eu aprendi. Só que depois que eu passei e nessa conversa com todos esses milionários, bilionários, eu entendi que errar é muito bom. Aí você fala assim, o que é isso? Errar é bom? É muito bom, cara. Imagina o seguinte, quanto mais você erra, mais próximo de acertar você tá. Imagina um negócio que você quebrou já 3 vezes. Agora tem uma diferença do erro e da falha. Errar, eu erro sempre em coisas diferentes, porque eu aprendo com o erro e eu evoluo com aquilo. Falhar é eu errar nas mesmas coisas, aí é burrice. Se você não falha e você erra muito, você vai estar muito mais próximo de acertar. Ou seja, eu trazendo esse nível de consciência, eu falei, cara, eu vou dar o braço a torcer aqui e vou fazer acontecer. Se eu errar, eu já sei que esse caminho todo que eu trilhei não dá certo, então eu vou por outro. Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais caminho para ir, eu vou acertar o caminho certo. Cara, isso mudou completamente a minha mentalidade e mudou completamente o meu resultado. Por quê? Porque eu parei de ter medo de errar. E eu entrei num nível de testar as coisas. E aí, quando você entrega realmente o seu all-in, de falar assim, cara, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar a isso, eu vou acreditar nisso e vou fazer com toda a minha força. E aí você descobre se aquilo dá certo ou não. E na maioria das vezes, quando você empenha toda a energia, vai gerar muito resultado. Estamos falando em errar. Você é um cara novo, ok? E tem muitas pessoas com idade já um pouco mais avançada, vamos colocar assim, 50 anos, que quando você fala para eles, você tem que errar, eles falam assim, eu não tenho tempo mais para errar. Qual que é a mensagem para eles? Cara, eu posso te dizer que eu vejo, não só nas pessoas que a gente acompanha, que às vezes andam do lado, pessoas que já estão bem avançada de idade e que elas decidiram entrar no nível de transformação e mudar a consciência e crença e prosperar de uma forma extraordinária. Eu tenho exemplo em casa. Minha mãe com 50 anos, minha mãe, nem sei se tinha 50 ainda, acho que ela fez agora recente, mas ela era funcionária pública de 3 concursos públicos, morava em Porá, cidade que eu nasci, uma cidade de 35 mil habitantes.
ela sempre falou na vida dela de estabilidade e segurança, que ela queria ficar, porque ela amava a profissão, queria ficar nisso até aposentar e tal. E de repente, ela foi passar 30 dias de férias na minha casa, quando eu estava em São Paulo. Ela participou do ambiente, ela participou de algumas coisas que ela vivenciou ali. Ela falou assim, cara, eu não quero saber mais de funcionários públicos, não. Eu quero viver isso aqui, eu quero entrar nessa frequência ou nessa energia, eu quero... E ela falou... Aí um dia ela chegou e falou assim, ó, tô indo embora, vou pedir exoneração dos 3 concursos públicos e tô vindo mudar pra cá. Na hora eu olhei e falei, como assim? Que doido. Eu falei, o que a senhora vai fazer? Ela falou assim, eu não sei ainda. Eu vou descobrir, Deus vai prover. Eu sei que eu não consigo estar nessa vida mais aí. Cara, perto de aposentar, ela pediu exoneração dos 3 concursos, mudou para Alphaville, começou a trabalhar na editora ganhando R$2.000, que ela corrigiu os livros, que ela era professora de português e inglês. Começou ganhando R$2.000, começou a entrar, começou a executar, começou a fazer conexões, a mente abriu. Minha mãe abriu uma editora, começou a desenvolver, abriu outros negócios. Em um lançamento da editora que minha mãe fez, ela fez mais de R$1 milhão. O carro mais caro que minha mãe teve na vida dela, sendo funcionária pública, ela teve um Sandero de R$35 mil. Imagina, como é que você pode, uma pessoa com a mente fechada dessa, ter o resultado que teve? Aí você fala, é porque você impulsionou. Não, eu tava no meu começo também. Tava os dois ali buscando começar, buscando crescer. Eu nunca precisei dar nem um centavo para ajudar ou para fazer nada. Ela sempre correu atrás e conseguiu e desenvolveu. Ou seja, não tem essa da idade. Existe o posicionamento. Eu quero. Peraí, eu vou fazer acontecer. Eu vou dar um start. E o tempo, essa remissão do tempo é quanto mais você tem atitude, mais rápido vai ser. Quanto mais rápido eu faço, mais rápido eu tenho resultado. Ou seja, tem gente que ela decide no que quer ter de atitude. Por exemplo, você descobre várias crenças que você tem. E uma das crenças você fala, deixa isso aqui de lado, deixa isso aqui. Porque às vezes é difícil resolver. É difícil fazer. Aí você fala, deixa eu de lado. Você que decide, você só está travando uma etapa da sua vida. Você está travando às vezes, que algo que ia te trazer um resultado muito mais rápido, você decidiu travar ali e escolher o que você vai mudar. Mas se a pessoa não faz isso, o crescimento é exponencial. Então não tem tempo, então. Não importa a sua idade, você pode crescer. Não importa a idade. Na verdade, quem tem mais idade, ele tem muito mais bagagem daqui na biblioteca dele, daquilo que ele fez e deu errado. Naquilo que outras pessoas fizeram e deram certo. Então, se ele ajusta algumas crenças, se ele ajusta o ambiente, se ele entra num ambiente que faz ele acreditar, acabou. O nosso maior desafio hoje, na vida de todo mundo, é fazer nosso cérebro acreditar. E o ambiente, ele é poderoso por conta disso. O ambiente te faz acreditar. O ambiente te faz executar coisas que você nunca faria sozinho. Tem pessoas fazendo, você só olha e você fala assim, cara, se ele fez, eu também posso fazer. Total, por quê? Porque sua mente vai olhar, nós fizemos agora o Ultraman. Cara, eu lembro da vez que eu fui correr os meus primeiros 5 quilômetros. Cara, eu não consegui correr direto. Foi uma luta para correr 5 quilômetros. E aí a gente foi entrando, o ambiente impulsionando, a gente foi entrando, foi fazendo. De repente eu corri um ano inteiro, 365 dias, todos os dias, sem falhar nenhum dia sequer 5 quilômetros. Depois disso nós fizemos algumas maratonas, depois da maratona nós fizemos um Ironman. E aí depois fizemos o Ultraman. Aí você fala, mas como é? Como aquele cara que não conseguia correr 5 quilômetros fez um Ultraman? 8 quilômetros nadando, 360 pedalando e 84 quilômetros correndo em 36 horas. Você olha e fala assim, cara, não, é possível. Se a sua mente acreditar, você faz. Você acha que isso daí está relacionado às pessoas que hoje têm múltiplos negócios e estão numa posição elevada? Levar a mente sempre por o desconfortável? É total. E a gente fala algo, talvez eu vou tentar explicar de uma forma aqui, onde eu tento trazer uma clareza e as pessoas entenderem isso, mas a gente sempre ouve falar na visão de futuro. A visão do futuro, imagina aqui, ó, esse TNT aqui. Imagina que essa é a visão do futuro. Essa visão do futuro aqui, essa visão do futuro é o que eu quero, aonde eu quero chegar, o carro que eu quero ter, os negócios que eu quero ter, a família que eu quero ter em todas as áreas da minha vida. Tá aqui, ó. Eu tô aqui, mas eu tô enxergando isso aqui.
Então eu vou batalhar e eu vou buscar conquistar, chegar nesse ponto. O que nós fazemos e o que nós vivenciamos? Eu não trabalho com a visão do futuro, eu trabalho com a visão do futuro do futuro. O que é isso? Peraí. Meu cérebro ele já tem que acreditar que eu vivo isso aqui, mesmo sem estar vivendo ainda. Mas eu entro num movimento onde eu acredito, onde eu visualizo, onde eu enxergo como se eu já estivesse vivendo isso aqui. Por quê? Porque quando eu trago isso para o meu presente, a visão do futuro, ela se torna minha visão aqui, ó. Ou seja, ela é atraída, ela automaticamente é atraída para mais perto e eu chego mais rápido. Aí você fala, como assim, né? Vou te explicar. Um dia, eu tô sentado, eu era analista do Pablo, eu tô sentado na mesa e eu vejo eles conversando sobre hold patrimonial, hold de participações, estruturação de todo o processo de hold de um ecossistema. Cara, eu sentei naquela mesa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu olhei, eu era analista dele, anotava tudo, eu falava, faz essa tarefa, vamos fazer isso e tal. Aí fechou o negócio. Quando ele fechou com o contador, eu falei, caraca, mano, esse negócio é muito louco. Como você protege seu patrimônio, como você protege seus negócios, como você protege sua empresa. Eu falei, como que as pessoas não sabem disso? Aí eu fui perguntar ao contador, ele falou, cara, porque isso é para quem já chegou num nível de ter mais de um negócio, quem né, entendeu o poder que isso tem. Tem pessoas que não procuram porque também não tem um nível de consciência. Eu olhei e falei para ele, falei, cara, eu quero fazer a minha. Por eu ser analista do Pablo, ele queria gerar valor para mim. Eu falei, não, vou fazer a sua. Deixa comigo que eu vou fazer. E aí ele fez a hold de participações, ele fez a hold patrimonial, montou tudo. Ele falou, Nes, agora eu só preciso que você me passe os patrimônios para mim colocar na hold patrimonial. Eu falei assim, cara, eu não tenho ainda não. Tem aquela bicicleta que você tava com ele. Ele pegou e falou o seguinte, ele falou assim, ei, mas peraí, então para que você fez a hold? Ele falou assim, ó, porque eu já enxergo que eu vou ter muito e eu já tenho que estar preparado. Na hora ele falou assim, caraca, essa é uma visão massa, essa é uma visão de futuro. Ou seja, o que eu estava enxergando? Eu já estava enxergando, eu já vou ter, eu já tenho. Então eu tenho que buscar aquela visão que está no futuro por agora, me preparar. Por quê? Porque vai chegar. E aí é como se quando você consegue visualizar aquilo que você quer chegar e você tem atitude em relação àquilo, a somatória do ser e do fazer é o ter. Não tem como. Deixa eu falar algo para você. Todas as coisas que você imaginar de colocar em prática, se você colocar em prática realmente, 100% daquilo que você visualizou e colocou em prática vai acontecer. Aí fala, Nes, me explica o negócio. Ei, eu sou a prova viva disso. Eu coloquei um belo dia fazendo um treinamento que eu queria faturar R$1 milhão em um ano. Minha esposa do meu lado olhou pra mim e falou, você tá ficando doido? Nós não fizemos isso na vida. Meu cérebro olhou, contou uma história pra minha cabeça, eu pensei na hora. Falei, cara, eu sou meio doido mesmo, como é que eu vou fazer 1 milhão? Aí meu cérebro falou, na hora, joga na loteria. Aí, é fácil, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, não dá pra jogar na loteria, porque minha mãe sempre falou que loteria era do demônio, então não tinha como eu jogar na loteria. Aí o que eu fiz? Eu travei, falei, cara, é impossível fazer isso. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e fiz a tarefinha. Eu visualizei já, eu enxerguei assim, ó, eu fechei meus olhos, visualizei e eu enxerguei R$1 milhão. E eu lembro de ver que era na conta do Itaú, laranjadinha, que era o aplicativo que eu tinha, eu vi lá R$1 milhão. Cara, quando eu vi isso, eu falei assim, cara, eu já vi, então eu preciso ir pra atitude. Qual que é a atitude? Aí é onde todo mundo para. Porque a parte de visualizar, várias pessoas enxergam. Mas a parte de atitude, elas param no meio do caminho. Por quê? Porque vem uns empecilhos. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso de um negócio. Porque do ar-condicionado eu não consigo fazer em um ano 1 milhão. E talvez nunca vou conseguir. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso de uma nova ideia. Eu não tinha ideia. Não sabia como. Eu falei, então eu preciso conectar com quem tem. Foi o lance dos milionários. Aí eu fiz... Eu sentei com a minha esposa, juntei os meus contatos, juntei os dela, deu 258 contatos. A gente falou, vamos falar com os milionários. Nós batemos um por um. Cara, não tivemos uma surpresa. Não tinha nenhum milionário na lista. Não achamos nada. Aí o meu cérebro pegou e falou o seguinte, impossível. Não tem como você chegar. Não dá pra chegar. Sabe o que aconteceu? Nesse momento, quando a gente fez isso, meu cérebro falou assim, você já visualizou, você já fez isso, você já tentou ter ideia... Não tem como, isso não é pra você. Você não nasceu em família rica, você não sei o quê. Aí vem as crenças todinha. Muita gente para aí. Por quê? Porque realmente eu não vi outro caminho.
E eu tentava buscar algum outro caminho, até que no ambiente, se você muda o ambiente, o próprio ambiente vai te dando caminhos. E aí uma pessoa pegou e virou e falou o seguinte: ei, mas você não tem uma empresa de ar-condicionado? Você atende clientes que têm empresas milionárias, é só falar com os donos dessa empresa. Na hora eu falei, poxa, tá aí. Fui lá, comprei um presentinho, falei, ó, tem um presente, levei e comecei a conversar com os donos das empresas. E aí eu comecei a ter tarefas para conseguir executar aquilo. E aí com as tarefas que eu consegui tendo e fazendo, eu fui aplicando, a consequência, fiquei milionário. Fiz em 1 ano e 2 meses o meu primeiro milhão. Depois desse dia que eu comecei, ou seja, cara, com a crença que eu tinha, no nível que eu tinha, da onde eu vim, era impossível vivenciar isso. Só que eu tive a visão e eu tive a atitude. E aí as pessoas falam, mas tem coisa que eu não consegui fazer. Nós não conseguimos eliminar nunca na nossa vida as possibilidades existentes. Todo o fato que a gente chegar e tentar buscar um nível de atitude em algo, nós estamos fazendo ali 1% de 99% das possibilidades existentes que a gente nem sequer pensou ainda. E a gente para por ali. Ou seja, se as pessoas elas não pararem, se elas tiverem atitude e elas passar desse vale do conhecimento e construir uma ponte até a atitude e falar assim, cara, eu vou desenvolver, eu vou fazer, ela chega em qualquer resultado. Você falou uma coisa que aconteceu comigo. Eu senti, muito tempo atrás, muitos anos atrás, meu primeiro milhão aqui nos Estados Unidos. E eu senti, eu vendia talvez 100 e algumas coisas. Olhei pra minha esposa e falei assim, esse ano a gente vai fazer 1 milhão. Ela olhou pra mim e falou assim, você vai ter que administrar 1 milhão. E mentalizei aquilo, né? Falei assim, cara, eu vou pensar numa maleta cheia de dinheiro, né? Que ali vai ser 1 milhão. E naquele ano eu consegui fazer a venda de mais de $1 milhão e dali pra frente foi só subindo. Parece ser uma coisa fácil. Você fala pra muitas pessoas que tem matemática, tem coisa que você fala pra ela fazer e pra ela na cabeça dela fala assim, cara, não tem como. Eu vejo que depois que você chegou num certo lugar, tem matemática, tem coisa que você fala pra essa pessoa e eles olham e falam assim, cara, ó, isso aí não faz sentido pra nós. E cada vez mais você sentou na mesa de primeiro dos milionários, depois dos bilionários, e cada vez mais a matemática que esse povo fala, o que eles falam, você fala assim, bicho, não tem como eu ir pra escola, viver num mundo aqui embaixo aqui e saber dessas coisas e fazer realidade pra minha vida. Aqui nos Estados Unidos, o que eu, assim, vou falar do que vocês estão passando pra mim, né? O que vocês despertaram em mim, né? Aqui nós temos uma vida boa, chegamos a um certo lugar, podemos chegar à nossa aposentadoria muito mais rápido, só que vem o conforto. Parece que vocês não param, mano. Parece que vocês são uma máquina, cara. E isso é bom, isso ativa a gente. Ativa porque a possibilidade daquilo que nós podemos chegar é muito maior. Então, é aquilo que nós falamos, andar a próxima milha, a milha extra. Vocês sempre estão na milha extra. O que a gente entende, né? O que eu entendo em relação a isso? Eu tenho algo dentro do meu coração que na palavra diz o seguinte, nós vamos viver na eternidade de tudo aquilo que nós conquistarmos aqui na Terra. De intimidade, de experiência, de sabedoria. Ou seja, se eu for viver a eternidade só com o que eu tenho agora, é muito pouco. Cara, imagina só viver a eternidade só com o nível de consciência e intimidade que eu tenho agora. É muito pouco, então eu busco todos os dias crescer, desenvolver, para quê? Para que eu possa viver tudo aquilo que já foi conquistado para mim. Tudo já foi conquistado pra gente e a gente não vive por conta das nossas limitações, por conta das nossas crenças, dos nossos bloqueios. E quando eu tenho esse nível de entendimento, eu olho e falo o seguinte, cara, o que eu preciso olhar? Eu, Nésio, eu sou um caçador de bloqueios todos os dias. Todos os dias eu caço um bloqueio novo. Todos os dias eu busco algo novo que eu preciso mudar, que eu preciso acrescentar, que eu preciso vivenciar na nossa ambiência, na nossa vivência o tempo inteiro, achando coisas para que a gente possa mudar e coisas que a gente olha e fala, cara, então, quando você está nessa busca, sabendo que existe algo muito maior para você vivenciar, você não conforta com o que você tem agora, porque você sabe que o que tem lá é muito melhor. Ou seja, então é caminhar todos os dias, buscar esse crescimento e entrar num nível de governo. Por quê? Porque se eu não governo sobre
a minha vida, se eu não governo sobre as minhas emoções, se eu não governo sobre meu financeiro, se eu não governo sobre meu corpo, eu vou governar sobre o quê? Então a gente entra nesse nível mesmo de realmente viver e governar sobre todas as coisas. Então primeiro comece governando a si próprio para depois governar as coisas ao redor. Totalmente. Todo mundo começa ao contrário. Quer governar sobre tudo ao redor e a de si mesmo não governa. Todo mundo. A nossa maior dificuldade é essa. Você pode olhar. A nossa maior dificuldade é governar sobre nós mesmos. Sim, não existe outra. Governar sobre outras pessoas, sobre negócios, sobre é o que todo mundo faz. Agora, governar sobre si mesmo é onde só os governantes fazem. Aí você fala, como é assim? Eu não tinha esse nível de consciência. Mas depois eu fui ter. Eu era um cara que eu falava que eu ia na academia segunda-feira, mas essa segunda-feira nunca chegava. Eu era o cara que falava que ia cuidar do meu corpo, mas não tava nem aí pra isso. Eu era o cara... Aí sabe o que acontece? Tudo aquilo que já foi conquistado pra você, que você pode viver, você não vive ainda porque você não tem preparo físico pra isso. Eu não conseguiria viver tudo que eu vivo hoje de nível de prosperidade em todas as áreas que o Senhor me entregou se eu não estivesse bem fisicamente, emocionalmente. Sim. Ou seja, é como se você tem filha, eu vi você tem uma filha, né? Imagina, você quer o melhor pra ela, né? Com certeza. Como pai, você fala, cara, eu quero tudo. Imagina você agora, da idade dela, você dá alguma coisa pra ela que pode ser no futuro algo que vai beneficiá-la, que vai entrar num nível onde vai ser bom pra ela, mas que hoje ela tem na idade que tem, ela pode se ferir, pode ser algo grave que pode tirar a vida dela. Você daria pra ela? Não. Não daria, por quê? Porque não tem um nível de consciência. Mas, quando ela crescer, quando ela aumentar o nível de experiência, quando ela tiver um nível de maturidade maior, você fala, poxa, filha, agora chegou a hora que eu vou te entregar isso, você vai mudar de nível. Por exemplo, um carro. Você ia dar um carro pra ela sair dirigindo agora? Não, mas o carro vai ser muito bom pra ela futuramente, sim ou não? Sim, nem um esportivo agora. Né? Ou seja, imagina então agora, ó, o carro pra ela agora pode prejudicar muito, ela pode se ferir com isso, mas futuramente ele vai ser uma ferramenta de muito crescimento pra ela. Ou seja, com o Senhor é a mesma forma. Ele já conquistou tudo pra nós. Ele sabe, tem algo aqui que eu posso te entregar que você vai muito mais longe. Só que você não tá com nível de maturidade ainda, porque você tá preso nas suas crenças, nos seus bloqueios. E eu falo, não tem como eu te entregar ainda. Cresce, evolui. Eleva o seu nível de maturidade, que eu te entrego tudo que tá disponível. E a gente fica preso nisso. Então, o nível de governo é para isso, que a gente crescer em sabedoria, para que a gente receba e entregue tudo aquilo que a gente precisa para esse próximo nível. O Nésio, quando chegou nos Estados Unidos, com a missão de governar esse país, qual que foi e qual que é a sua visão hoje? E você já esteve até com portas abertas com o presidente Trump. Nós tivemos, eu tive a privilégio, né? Vamos dizer assim, de estar lá na casa dele, no Mar-a-Lago. A gente tirou foto, eu sentei do lado da mesa dele ali e eu pude participar. E você fala, como assim, né? É um nível de governo, um nível de acesso, é uma frequência, uma energia espetacular, extraordinária. E você fala, como é que você imaginava isso? Não, nunca imaginei. No entanto, eu vim através de uma obediência. O Senhor colocou no meu coração de... Um belo dia, estava passando férias aqui e falou, cria um movimento de transformação, traz o movimento de transformação que vocês criaram no Brasil para esse povo. E joga a semente aqui. Cara, eu sou um cara que, se fosse olhar, quer fazer, precisa fazer, não tinha vontade nenhuma de morar aqui nos Estados Unidos. Até porque meus negócios estavam voando no Brasil de uma forma como nunca tiveram. Né? Os negócios crescendo, empresas... E aí, de repente, meio que não é deixar, porque eu deixei, né, muito bem estruturado e as empresas rodam sozinho, mas tirar um pouco ali o foco do Brasil e voltar 100%, se voltar 100% para os Estados Unidos. Então, eu olhei no início, eu não entendi. Eu falei, cara, a minha vida é pautada em obediência. Se o Senhor falou, eu vou fazer. Por quê? Porque quanto mais eu obedeço, mais eu cresço. Quanto mais eu obedeço, mais eu cresço. E eu vivenciei isso muito rápido na minha vida, nos últimos 10 anos. E por vivenciar tanta experiência, eu já não tenho dúvida mais. Então, quando ele fala, não tem dúvida, vai lá e faz. Não tem dúvida, vai lá e faz. E aí é onde eu vivo a aceleração.
Então, vim nesse propósito, estamos descobrindo ainda o passo a passo de como fazer, de como vai ser, as pessoas que vão se conectando, as pessoas que vão acessando, as pessoas que vão se levantando contra, né? Que isso vai, não tem como o avião decolar se não tem vento contra, e é assim que a gente vai vai acontecendo, e o senhor dando os próximos passos. As pessoas contras para vocês são como gasolina. Na verdade, a gente fala o seguinte, elas trazem as pessoas que, de repente, elas vêm para descobrir algo e elas ficam porque foram ativadas em algo. Então, não tem como. Nem Jesus agradou todo mundo. Como que nós vamos agradar? Se ele que foi perfeito, foi o cara top das galáxias, não agradou todo mundo, imagina nós. Só que nisso daí vocês têm uma maestria, porque vocês aprenderam a lidar como uma fonte de combustível para vocês. A maioria, você vê muitos artistas, pessoas que estão na mídia, pessoas que estão em foco, elas entram em depressão e começam a rebater. Quando eu vejo vocês rebatendo as pessoas, vocês fazem brincadeira, vocês não estão nem aí, vocês estão cagando e andando, mano. Qual que é essa... porque é o seguinte, se eu preocupo com o que a pessoa tá pensando, eu sou escravo dela. E tá doido eu ser escravo de alguém, mano. Eu vou ser escravo de alguém que ela tá falando mal de algo que ela queria ser e não deu conta. A maioria das pessoas, a maioria, tá? Isso eu posso falar que isso é uma proteção do cérebro. As pessoas, elas querem te ver bem. Quem tá próximo de você, elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Todas as vezes que você for num caminho onde você tá indo num caminho melhor que elas, ela vai caçar algum jeito de tentar te parar para o próprio cérebro defender. Ou seja, se eu tenho esse nível de conhecimento, cara, eu não vou parar por nada, eu não vou preocupar com o que as pessoas pensam, eu não tô nem aí. Por quê? Porque, primeiro, eu não sou escravo de ninguém. Segundo, eu tenho que agradar só um, que é o Senhor, é ele que eu tenho que agradar. O resto é resto. Vai vir no percurso e vai embora. Como diz, sai da minha frente que eu tô indo, ninguém me para. Acabou. Toda pessoa que fala mal, que ela tá tirando o tempo dela para falar mal, ela tá dando uma mensagem para você. Fala assim, ei, você tá indo no lugar que eu queria ir, eu não consegui. Ou é uma falta de atenção, que às vezes ela tinha uma expectativa. Ou quanta gente que era fã, e aí a gente não consegue corresponder à expectativa da pessoa num nível de às vezes um tempo de qualidade que ela queria, às vezes um negócio, e aí ela de fã virou hater porque não foi correspondido aquele amor que ela tinha, ou seja, infelizmente é do percurso e acontece. A visão do brasileiro e a visão das pessoas que moram nos Estados Unidos, você como uma pessoa pública, por exemplo, uns tempos atrás nós tivemos aqui um rapaz que ele era segurança da Mariah Carey, própria da pessoal dela. Nicolas Cage liga pra ele e fala assim, vem cá, vou aqui, vem me levar no supermercado, alguma coisa, você tá de férias, né? E nós estávamos falando sobre a diferença do público brasileiro com o público americano. As pessoas que vivem aqui. Parece que o público brasileiro, no Brasil, elas são muito afoita e você tem que ser aquela imagem 100% para ela, você tem que assinar, você tem que dar atenção, você tem que atender. Como é que é essa diferença nos Estados Unidos? Cara, a gente acredita sempre no movimento onde você tem uma liberdade, você não seja escravo de nada. Onde você entra dentro do movimento, você busca o que você quiser, o que você precisar ali, você transborde e abre o seu movimento e começa ao nível de transbordo, onde você vai ter suas próprias experiências, você vai formar. Agora, existe sim um código de conduta, um código que a gente coloca no meio para que a gente ande num caminho de pessoas que têm o mesmo princípio. Então, existem algumas coisas que a gente analisa, por exemplo, a pessoa ela começar a caminhar e querer entrar junto ali no ecossistema ou virar um sócio. Primeiro, a pessoa ela tem que ser leal. Porque aí é uma pessoa que a gente sabe que não vai passar para trás. Segundo, a pessoa tem que ter um coração ensinável. Porque se ela tem um coração ensinável, ela aprende o que ela quiser. Ela chega onde ela quiser. Cara, como que um cara como eu, que tinha uma empresa de ar-condicionado, era o instalador da empresa de ar-condicionado, depois eu comecei a fazer gestão da minha empresa de ar-condicionado, aprendi, coloquei um CEO para tocar e fui fazendo a gestão e crescendo a empresa. Como que esse cara, de repente, pôde estar como CFO e depois de CFO, CEO do grupo do Pablo, que era um grupo bilionário com mais de 30 empresas? Cara,
é um nível que as pessoas olhavam e falavam, mano, para ser CEO de um negócio desse, tem que ser o gênio lá da empresa tal que tocava bilhão lá para vir. Não, cara. O cara com coração ensinável. Que decidiu aprender, que decidiu colocar em prática, que decidiu deixar o orgulho de lado e falar, mano, o que eu sei aqui não é nada, vamos aprender aqui. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que colocar? E o terceiro, o cara ser um cara de atitude. A pessoa ser uma pessoa de atitude. Porque se ela tem um coração ensinável, se ela é uma pessoa de atitude, ela vai tocar o terror, ela vai fazer tudo. E em quarto, ela precisa ter os mesmos princípios, né? Querer a mesma coisa. Porque se ela tem os mesmos princípios, nós nunca vamos ter problema com isso. Então, se ela tem esses 4 pontos, a gente consegue entrar nesse nível e construir coisas juntos. Né? Isso é interessante. Eu ia perguntar, mas você já respondeu, porque vocês, na posição que vocês estão, vocês podem pegar as melhores pessoas lá em cima, com 50 tipos de títulos e diplomas e tudo mais. Só que vocês escolhem pegar pessoas que tenham essas características de ser ensinada, esteja dentro do mesmo, da mesma visão para vocês formar pessoas. Você sabe por quê? Porque a pessoa que tem a vida boa, ela não quer mudar. Ela já tem a vida boa demais. Só que tem um problema. A pessoa que tem a vida boa, ela nunca chega na excelente. Porque a vida dela é boa demais. A excelente tá ali, mas não, eu tô na vida boa aqui. Ou seja, tem as exceções? É claro que tem. Tem gente que... nós temos pessoas que entraram no ecossistema, que decidiram fazer, que viraram sócios, que já eram bilionários. O cara era bilionário, falou, cara, eu quero entrar, eu preciso dessa energia, eu preciso estar junto nesse movimento, eu quero entrar. O cara era bilionário. Mano... quero entrar, tinha mais de 70 anos e falou, quero entrar e vou estar junto, e começou a correr, começou a fazer o movimento e falou, existe as exceções? Existe, mas a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a largar uma zona de conforto, a sair de uma zona de conforto, e isso é uma das coisas que a gente é bem atacado, é isso, porque muita gente vem e fala, as pessoas que andam com você tá quebrado, tá isso, tá aquilo, ei, com quem que Jesus andava? Eu posso escolher, se eu quiser andar só com os multimilionários e com os bilionários, eu posso. Eu tenho acesso e ando só com eles. Mas eu não vim para isso. Se o Pablo tivesse decidido fazer isso, eu nunca teria vivenciado e nunca chegaria onde eu cheguei. Por quê? Porque eu era um cara que não tinha dinheiro. Nem para pagar as imersões, os negócios que eu entrava, que eu fazia ali, que muitas vezes eu fiz permuta para participar. Ou seja, esse cara acreditou em mim e falou, mano... se você quiser, eu não desisto de você. E foi indo, virou o que virou hoje. Ou seja, a gente tá aqui para ajudar quem quer, quem tem esses 4 tópicos que eu coloquei. Se o cara tem esses 4 tópicos e ele quer fazer, ele vai chegar. Alguns vão demorar mais, porque não é eu que dito o resultado da pessoa, é o tanto de decisão que ela toma. E é o tanto de coisas que ela desenvolve e faz. Tem umas pessoas que têm um resultado mais rápido, porque tem um nível de crença maior do que as outras. Isso varia de uma pessoa para outra, mas todo mundo chega. Todo mundo que quer chega. Até mesmo que vocês hoje, na posição que vocês estão, com o tanto de empresa que vocês têm, e o nome e a posição que vocês se colocaram, fundo de dinheiro para vocês cada vez chega mais e mais. O problema não é o dinheiro para vocês, é quem vai administrar o dinheiro. Hoje, no mundo dos bilionários, o problema não é dinheiro. Dos multimilionários, não é dinheiro. É quem que está disponível e... como diz, você tem uma confiança para que essa pessoa também administre e prospere. Como é que vocês lidam com isso? A gente fala o seguinte, que o jogo, né? Depois que você chega num nível de fazer grana, você vê que não é difícil fazer dinheiro. Você pega uma ideia ali, coloca em prática, bum, faz uma grana. Você pega, aí você olha, vai chegar um nível que você olha e fala, cara, não é difícil fazer dinheiro. Toda vez que você chega nesse nível para frente, e é o problema de todos os grandes players, os caras que são multimilionários e bilionários, eles têm um problema que eles não têm dificuldade de fazer dinheiro, eles têm dificuldade de multiplicar dinheiro, multiplicar riqueza, gestão de riqueza. Esse é o grande problema. E aí é onde você treina as pessoas.
Se você tem um braço educacional, um braço de transbordo que você ensina e transborda aquilo que você já vivenciou, aquilo que está no seu coração, você começa a atrair pessoas com o seu coração. Pessoas que querem a mesma coisa que você. E aí, quando você atrai essas pessoas é que vão te ajudar nessa jornada. Que vão estar junto, que vão virar sócios, que vão crescer, que vão romper. Hoje você participa de relatórios das empresas? Ou Participo. Hoje eu ocupo um cargo de CVO nos negócios, que é o cara que dá a visão. Então, todo negócio tem um CEO. A gente tem uma hold que faz a gestão de todos esses negócios, que acompanha todos os APREX, acompanha os resultados. E a gente tem um Power BI que eu acompanho pelo Power BI os resultados. Então eu vejo se está crescendo, se não está, se está estagnado, o que nós vamos atingir, para onde o caminho que nós vamos ir, para onde nós vamos levar o negócio. Tudo hoje, números na mão, é tudo para você. Tudo que você quiser fazer, você tem na mão. Plataforma internacional para vocês é onde que vocês querem expandir? Tem alguma outra área que vocês querem, que vocês olharam para os Estados Unidos e falaram, olha, isso aqui é uma área que... Mana Leite Mel? Plataforma internacional, ela é o braço educacional do ecossistema que nós temos hoje, né? Certo. A plataforma, ela é um braço educacional onde a gente tem treinamentos desde desenvolvimento pessoal, nós temos treinamentos de finanças, investimento, gestão, marketing, tudo que você quer. Tanto para o seu negócio quanto para a sua vida pessoal, você tem ali novos negócios, tudo. Então, é um braço educacional, uma plataforma de treinamentos, onde a gente conecta pessoas, onde a gente gera, né, esse ambiente. E hoje nós temos um ecossistema desde imobiliário, energia, mineração, startups, fundos de investimento. Nós temos, né, bancos no Brasil. E a ideia é que trazer todo esse know-how que nós já temos no Brasil de negócios para os Estados Unidos. É claro que muita coisa muda, né? É bem diferente, são mercados todos diferentes. No entanto, a inteligência de negócio é a mesma. E quando você junta com as pessoas certas aqui, você soma a inteligência de negócio com a expertise in loco e você constrói coisas gigantes, né? É verdade, quando você veio para cá, vocês falaram que você não ia trazer dinheiro para tanto dinheiro, né? Claro que vocês devem ter trago um pouco, mas ia começar praticamente do zero. Cara, não trouxe nada. Essa foi uma palavra que o senhor me deu quando a gente decidiu mudar. Foi em dezembro de 2023, eu estava aqui passando o Natal. E eu senti muito forte no meu coração. Minha esposa, eu falei com ela, ela falou, amor, eu tô junto, vamos embora. Eu já mandei os funcionários lá arrumar as malas. Minha esposa ficou aqui, eu só fui no jato com o Pablo, ele ia fazer um evento no Brasil dia 29, eu fui com ele e voltei dia 30 com as minhas malas todinha, com a minha mudança inteira. Voltei com a mudança inteira e já fiquei aqui. E eu falei, amor, nós vamos locar a casa, nós achamos a casa. Eu falei, agora nós precisamos fazer a grana aqui. Porque eu também senti no meu coração que eu não é para trazer nada de dinheiro do Brasil para cá. E aí, cara, nós fizemos isso. Nós começamos a produzir, eu comecei a fazer negócio, eu comecei a conectar com pessoas, eu fui nas conexões que a gente tinha. A gente tem vários negócios no Brasil, tem coisas que a gente começou a implementar, comecei a fazer um movimento aqui e nós geramos o valor do aluguel, de pagar parcela, de coisas que nós precisamos comprar e desenvolver e nunca mais parou. Não trouxe nada. Dentro de você, qual que é a parte que mais se destaca? Você como um cara vendedor, ou você como um cara visionário, ou você como um cara que, quando abre a boca, você tem as palavras de negócio onde as pessoas olham e falam assim, não, esse cara entende. Qual que foi a sua parte que fez você crescer aqui nos Estados Unidos e as pessoas te darem o ouvido para se juntarem a você? Cara, primeiro é o resultado, né? O resultado, ele fala mais alto que qualquer coisa. A gente fala que se existe algo que cura as pessoas, é um resultado. Então, o resultado que a gente tem, ele fala mais alto do que qualquer coisa que eu abrir minha boca e falar. No entanto, quando você está falando de algo que pode realmente mudar, capacitar, transformar, e as pessoas elas anseiam por viver algo que elas sabem que elas podem viver, mas não sabem o como ainda. E quando você traz um nível de consciência para as pessoas, elas falam, cara, é disso que eu preciso.
eu vou colocar pressão nisso, eu vou fazer isso. E é claro que, de uma forma inteligente, a primeira coisa, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu preciso de um contador brabo e eu preciso de um advogado brabo. Foi as duas coisas, as primeiras coisas que eu conectei, que eu criei. E eu não só conectei, mas como eu entrei de sócio em alguns negócios, justamente para aprender. Eu falei, cara, eu tô aqui para aprender, eu quero aprender, eu posso, de várias maneiras, de várias formas, trazer conexões, negócios, né, pro escritório, para as coisas. Mas o intuito mesmo não era nada de ganhar dinheiro, era só para aprender. E aí eu fui entrar no nível de buscar crescimento, aprendizado, sentar nas mesas, entender, criar. Cara, hoje eu criei, eu tenho pouco tempo de América. Mas a estrutura de hold, de negócios, de coisas que eu criei, para mim, só do que eu descobri até agora, eu olho e converso com as pessoas, ninguém sabe. Eu falo, cara, os caras estão aqui há 10, 15, 20 anos e não entenderam ainda uma forma de se proteger, uma forma de se precaver. No caso, então, tem os negócios bem protegidos, bem estruturados. Da mesma forma que eu tenho no Brasil, existe uma forma aqui, que é diferente do Brasil. Com certeza. Mas existe uma forma de proteger, né? Então, nós criamos, hoje, então, tudo aquilo que eu não tenho hoje no meu ecossistema, eu tenho alguém referência que tem. Eu sou o cara que é o seguinte, eu não sou o sabidão de tudo e pelo contrário, eu sempre quero ser o menor da mesa, mas eu quero estar com os melhores. E é uma coisa que você fala, você sempre tem pessoas para, se você fica, eu vejo assim, uma indignação, você sempre traz uma pessoa para fazer o seu mestre ali, ensinar para que você chegue e arrebenta. Então, para você a chave, quando você chegou nos Estados Unidos, para você entender o jogo dos Estados Unidos, sobre... Conectar com quem sabe. Conectar com quem sabe, foi um advogado também e um contador. As duas pessoas que eu descobri, assim, eu descobri as leis, eu descobri proteção, eu descobri caminhos que eu poderia desenvolver, custo, imposto, como que eu posso trabalhar, como é que eu posso alavancar, como é que eu posso desenvolver, como é que eu procurei, como é que é o negócio de crédito, como é que eu consigo chegar e aumentar. Então, com um ano e pouco, eu cheguei meu crédito em 730 já, que é uma coisa que tem gente que fala que demora 10 anos para conseguir. Fala, cara, eu fiquei 10 anos e não cheguei nesse crédito aqui. Falei, porque não tá com as pessoas certas. Você acha que os Estados Unidos ele é um país que as pessoas podem ser mais prósperas do que no Brasil, em termos de facilidade de você conseguir? Se as pessoas entenderem... Deixa eu só fazer um ponto aqui. Não com a sua mente, que sua mente já está lá em cima, mas uma mente, vamos colocar aqui, no meio, né? De quem está no meio. Quem já chegou ali no seu, talvez, 2 milhões de dólares. Existe algo que eu percebo e eu vejo muito aqui, é que as pessoas elas entram num nível de buscar essa prosperidade, só que ela perde num outro ponto. A gente fala sempre das 3 liberdades, ela tem que andar como um tripé. Imagina que nós temos essa luz aqui, nós temos alguns itens aqui que tem um tripé. Tem as 3 pernas. Se a gente tira uma perna, ele vai cair. E ele vai uma luz dessa, ela vai cair, ela vai continuar iluminando alguma coisa? Vai, mas não na função que ela poderia ser e não na exponencialidade que ela podia gerar de resultado. Sim. Mas ela vai continuar. Ou seja, quando você não tem os 3 tripés alinhados, que é a liberdade, tempo, geográfico e financeiro, você sempre vai andar capenga. E aí você não consegue romper e nem dar o exponencial que você pode dar. Muita gente eu vejo aqui que ela procura a liberdade financeira. E ele consegue. Sim. Ele consegue ter uma liberdade financeira, por quê? Porque ele trabalhou, ele fez, e esse, diferente do Brasil, o cara que coloca a pressão aqui, ele consegue estruturar e ter uma vida boa. Ele consegue ficar milionário, ele consegue desenvolver. No entanto, ele para ali. Porque ele fala, cara, o que eu queria conquistar, eu conquistei. Só que aí ele é o cara escravo do negócio. Se ele um dia decidir sair do negócio, o negócio não vai para frente, acabou, não tem... Aí ele olha, ele fala, cara, eu queria viajar, eu queria passar 6 meses ou 3 meses ou 1 mês fora com a minha família, não consegue. Tem 8 anos, 10 anos e nunca viajou na vida. Ou seja, ele entra num nível onde ele não tem as 3 liberdades. Ou seja, o caminho que a pessoa precisa ter, primeira coisa, é tomar consciência. Porque quando você não tem a consciência da mudança, você não sabe nem que tem que mudar.
Tem muita gente que às vezes ouvindo esse podcast hoje vai tomar consciência de muita coisa que ela fala, caraca, isso é real? Como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi isso? Aí na hora que ele toma consciência, ele fala, tá, agora que eu vi como é que eu mudo isso? Aí ele vai pra mudar. Mas o fato é, muita gente não tem consciência. É por isso que a gente fala tanto do transbordo. O transbordar. Quando você transborda, você tá ativando nas pessoas algo que ela já tem capacidade de fazer, mas não tem a consciência ainda. E aí ela vai para um nível de consciência e vai usufruir, vai entrar no nível de crescimento. Beleza. Cara, teria muito mais que falar aqui. Eu não sei como é que tá o seu tempo, mas, como diz, nível de consciência. Ficar rico é só uma consequência da consciência do que você faz com a sua cabeça. Mesmo que você vai ficar próspero com as suas mãos, mas a prosperidade é muito falsa aqui nos Estados Unidos. Casamento vai embora, filhos se perdem, saúde, cara, aqui o hospital é muito caro, todos são muito caros. E um dos porquê também nós fizemos esse podcast é para realmente ajudar a gente a ouvir, né, do outro lado histórias e nós colocamos dentro da nossa consciência o que pode ser mudado e também tentar mudar um pouco nossos brasileiros aqui, que a galera chega e eu tenho orgulho, pô, com o meu braço eu fiz e calma, mano, tem muito mais, que é a comunhão com Deus, família, não perde o tempo com seus filhos, tem muita coisa mais que você não vai poder comprar com dinheiro. Então isso é ter sucesso, você... É total. E se você não equilibrar as 3 pontas, sempre uma vai cair. E você vai ter problema nela. Não é só o dinheiro. Na verdade, o dinheiro tem que ser uma consequência. Todas as vezes que você estiver numa rota de crescimento e numa rota de desenvolver e de fazer, a última coisa que vai chegar é o dinheiro em si. Primeiro ela vem o conhecimento, depois ela vem a experiência, depois a experiência aplicada ela vai gerar os resultados, que vem também o financeiro. E a prosperidade que a gente fala não é financeira. Muita gente acha que é prosperar, né, é ganhar dinheiro. Não, prosperar é prosperar em todas as áreas. É na família, é na criação dos filhos, é no emocional, é no financeiro também, mas é em todas as áreas. Prosperar é crescer em todas as áreas. Então, quando a pessoa entende isso, ela fala, como é que eu posso desenvolver isso? Como é que eu posso fazer? Mas a melhor coisa de todas é a pessoa estar aberta para mudar as crenças. Aberta para mudar a crença. Por que eu digo isso? Porque se você estiver aberto para mudar a crença, você vai começar a entrar por um caminho que você não está indo junto com a manada. Sim. Eu observo muita gente falando o seguinte, e é uma das coisas que a gente ouve muito dizer, as pessoas falam o seguinte, veio para os Estados Unidos, você tem que passar pelo que todo mundo passou. Tá errado. Você tem que fazer, você tem que começar lá de baixo. Você tem... Meu irmão, o ser humano, o nível de consciência que você tem, quem foi o cara que ditou essa regra? Ele tinha uma crença, era muito, mas muito limitante. E foi passando um pro outro. E as pessoas, elas vivem nesse nível de crença. Da mesmo nível de crença que todo brasileiro é bandido. Eu não faço negócio, eu não faço isso, eu não faço... Cara, quantas pessoas, elas começaram a ouvir, elas começaram a pelo fato de a gente ter um nível de autoridade, ela fala assim, cara, eu vou dar o braço a torcer pra ver o que tá falando mesmo. Eu não andava com brasileiro desde que eu cheguei aqui, tomei um golpe. Agora eu vou voltar a andar. Voltou a andar, criou negócios, desenvolveu negócios. Hoje é um dos nossos sócios, criou uma empresa de tecnologia, de IA. Ele era instalador de ar-condicionado. Ele criou uma empresa de tecnologia de IA. Tá indo pro Brasil agora. Fechar com um grande grupo do Brasil agora a venda de 2% no valuation de 80 milhões de reais. Não. Era um cara que, tipo assim, nunca imaginou na vida viver isso. Ou seja, ele foi lá, entendeu, falou, cara, vou dar o braço a torcer, vou fazer. Não é todo mundo ruim, é só eu saber filtrar, eu saber fazer um teste com a pessoa, eu pôr a pessoa numa crise para entender, para testar ela. E aí você vai embora. Aqui os americanos eles têm muito de falar, coloca-se preto no branco. Quando você coloca preto no branco e é o que vocês têm de código de lealdade dentro da atmosfera que vocês vivem, dentro do ambiente que vocês vivem. Então, quem entra lá, logo já tem que sair ou então vai ficar e vai ficar por longo tempo. Porque a atmosfera que vocês têm, que é o ambiente, cara, não tem onde parar. Vocês podem colocar a mão em várias coisas que
tem negócios, tem coisas para fazer. É interessante isso. E a última pergunta que eu faço para você é... Muitas pessoas vão olhar para você e vai falar assim, cara, você fala isso porque você já chegou lá e você não está passando o que eu estou fazendo. Isso é um bloqueio muito duro na vida da pessoa. E que é muito comum, né? É muito comum, correto? As pessoas vão falar assim, não, cara, para você é fácil dizer. O que você pode ajudar essas pessoas? As pessoas que elas falam isso, elas geralmente podem falar de alguém que às vezes... o cara já nasceu num lar que ele tinha tudo, né? Uhum. Ela não tem como falar isso de um cara que veio do absolutamente zero. E aí você fala, não, mas você veio do zero mesmo? Vim do zero. Aí você fala, como que eu... mas você era criança? Não. Quando eu mudei para Alphaville, eu tinha empresa de ar-condicionado, eu tinha crescido a empresa já tinha um valuation de uns 3 milhões de reais na época. E o senhor colocou no meu coração para entregar, dar ela. Eu olhei e falei assim, mas como que eu vou dar um negócio que eu construí e tal? E eu senti muito forte no meu coração. Minha esposa falou, eu tô contigo, vamos embora. A gente deu 50% para cada, pro CEO, pra CFO. Entregamos. Eu dei os carros, as ferramentas, eu entreguei os contratos, entreguei tudo. E naquele dia, 2 meses depois de eu ter feito isso, cara, eu cheguei num momento que eu fiquei com 28 centavos na conta. Eu não tinha mais o que fazer ali. Caramba. Eu lembro que eu desesperei, falei assim, cara, todo mundo contra o que eu tinha feito, falando que eu tinha ficado doido, falando que eu não sei o quê. Eu olhei e falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu desesperei, fui pro quarto e fui orar e falei, Deus, não deixa passar vergonha, o que eu faço da vida agora? Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que eu... E aí o Senhor me deu uma palavra, ele falou assim, filho, quando você obedece, você não é mais sua responsabilidade, você é minha responsabilidade, então só confia que eu faço. Cara, foi muito doido. E através do network que eu tava fazendo ali, eu tinha aberto uma loja de um e-commerce, de um dropship. A gente tinha colocado em prática, não tinha dado resultado. No dia seguinte começou a vender. Nós faturamos 120 mil nos próximos 15 dias. E aí nunca mais parou. Aí foi negócio atrás de negócio. Ou seja, existe um caminho de decisão e obediência. A pessoa que fala isso, ela não tá disposta a tomar as atitudes necessárias para ela romper. Porque se ela tivesse, ela rompe. E uma mensagem para os brasileiros hoje na América? Qual que é a sua mensagem para o brasileiro? Que você nasceu para governar sobre essa terra. Não é à toa que você está aqui, que você veio para cá. Tudo tem um porquê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu propósito. Às vezes o seu propósito de chegar nessa nação é governar sobre ela e ajudar outras pessoas a governar também. Entrar num nível de unidade. Você imagina se os brasileiros se unissem em um nível onde nós conquistaríamos coisas gigantescas que nós não temos nem noção nessa nação. Ou seja, se você está aqui, sai dessa zona de conforto que às vezes você está vivendo e fala assim, eu posso viver o exponencial, posso viver muito além daquilo que eu estou vivendo. E às vezes você não pode acreditar, mas dá o braço a torcer, porque ficar fazendo a mesma coisa que você está fazendo agora não vai ter resultado diferente. Ou seja, fala, então peraí, o que eu posso desenvolver, o que eu posso fazer para testar algo novo? Você não está aqui nessa terra só para pagar boleto e viver um dia de cada vez, não. Você está aqui para experimentar coisas novas todos os dias. Ter experiências novas, conhecer. Você está aí para ser energizado todos os dias. Existe uma energia que você recebe todos os dias e você deixa ela vazar com preocupação, com o que as pessoas pensam, com coisas que não fazem sentido. Entra num nível de exponencialidade e governo sobre todas as coisas e você vai ver um nível de rompimento na sua vida a nível extraordinário. Isso aí, Nésio. Muito obrigado pelo seu tempo, cara. E espero que as pessoas que estão nos ouvindo aí possam saber agora um pouquinho mais também do que tá dentro, o que passa dentro dessa cachola, dessa cabeça aí que Deus te deu, muita sabedoria e também persistência, né? Então, eu fiquei ouvindo e tem muita coisa aqui dentro de mim que tem que mudar. Entende? E naquele dia lá que você deu essa palavra pra mim e falou, eu falei assim, cara, esse cara tá me tirando, mas ele não precisa me tirar, ele não tem o porquê, né, ficar me tirando. E foi aonde que eu fui parar pra pensar sobre o padrão, quais seriam os próximos passos, né? E eu tinha assim também eu falei assim, cara, um dia, cara, será que esse cara dá moral de a gente sentar junto, alguma coisa, né? E uma coisa que você falou, isso aqui é parte daquilo que eu falei assim, cara, um dia eu vou sentar com esse cara, né?
que a gente vai estar conversando. Então, parte hoje tá mais uma vez realizando mais uma coisa também que eu mentalizei, né? Foi difícil, nós... Eu falei assim, será que essa mentalização... Quando eu falei assim, cara, talvez a próxima vez quando ele vir, talvez vai acontecer lá. Mas aconteceu e... nossos compadres brasileiros aí, tá aí bastante informação, tá bastante dicas. E use. Se você não usar, não vai mudar a sua vida. Se você continuar todo dia fazendo a mesma coisa, você vai continuar o mesmo resultado. E muito obrigado, Nésio. Que Deus abençoe vocês, você e o Pablo aí com a plataforma internacional. O que vocês estão fazendo, né? Eu não estou tão junto com a galera, mas eu comecei ano passado a me abrir, né? Foi vocês que também começaram a me abrir e falaram assim, ok, vamos começar a conectar com o brasileiro, né? Aquela mentalidade, brasileiro vai dar o golpe, né? E eu falei assim, vamos ver se isso daí é real. Quando a Polícia Federal bateu lá na casa do Pablo. Uhum. Eu falei, esses caras cresceram rápido demais, mano. Esses caras cresceram rápido demais. Polícia Federal bateu lá, eu falei assim, agora que vai ser realmente... Descobrir tudo. Se é real, cara, tipo assim, vai permanecer. Se não é real, como diz, vai cair. E vocês permaneceram de pé e só estão crescendo. E queria agradecer, né, a toda a sua equipe, todos vocês. Tem o Cleiton e várias pessoas da sua equipe que são luz e também chacoalha a gente aqui na Georgia. Muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Que Deus abençoe, dê saúde, prosperidade e que vocês possam voar muito mais longe do que vocês ainda imaginam, ainda que eu sei que é muito grande. Valeu, Nésio? Tamo junto até depois do fim. Já é. Valeu. Obrigadão. Deus te abençoe, cara.